Ó, deixa eu só reforçar aqui para você que assiste ao Balanço Geral amanhã, que 996520105. É que nós vamos agora tratar de assunto que fala sobre saúde, certo? Deixa eu pegar aqui o zap, você já pode mandar a pergunta específica, porque a nossa produção vai falar, né? A gente vai trazer aqui as questões de saúde. A gente tem recebido alguns telefonemas, né, e também mensagens pelo WhatsApp do programa de várias mães relatando o mesmo problema. Meu filho está doente, levei para a urgência e o médico disse que é virose. E essas mães estão com dúvidas sobre essa tal virose. Que virose é essa? Para explicar mais sobre este assunto, eu vou conversar agora aqui no estúdio do BG Manhã com o pediatra Hugo Leonardo. Olá, bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral Manhã. Bom dia, Diego. Bom dia aos telespectadores. Então, tem virose... Chegue mais perto, pode vir. Pronto. Tem virose circulando por aí, já que, por exemplo, hoje vai começar o outono. Geralmente, quando há mudança de estação, ocorrem também gripes, que as pessoas costumam dizer, mas na verdade são resfriados. Mas por falar em virose, existe uma incidência maior neste momento no nosso estado? Sim, Diego, sim. Sua pergunta é bem interessante porque as viroses, elas costumam, sim, ter um período de sazonalidade onde acontecem mais. No verão, por exemplo, acontecem as viroses mais gastrointestinais, onde as pessoas vão muito à praia, comem muito alimentos armazenados por muito tempo, não sabe-se bem a qualidade desses alimentos. Enquanto no inverno, no tempo de chuva, ocorrem as viroses respiratórias, predominantemente, em que as pessoas começam a ficar mais em locais fechados, espalham mais gotículas de saliva e isso acaba transmitindo mais as viroses. Inclusive tem pergunta aqui pelo WhatsApp, que remédio dá ao meu filho quando ele está doente de virose? Claro que a orientação não é a automedicação, é levar a um especialista, ao pediatra, para saber o que é que está acontecendo com o teu filho. Porque um sinal, um sintoma pode indicar outra coisa e às vezes a pessoa acha que é apenas uma virose, né, doutor? Exatamente. Virose é um termo genérico, é um termo muito difundido entre a população, mas é um termo genérico. Dentre as viroses existem as simples gripes, as simples gastroenterites, mas existem viroses mais complicadas, as meningites, existem meningites virais, existem as encefalites que podem atingir o sistema nervoso central. Então, não é uma coisa geral e seu filho toma esse medicamento. Claro que as principais viroses, elas são mais brandas, são mais leves e a gente trata com os sintomáticos, que são aqueles medicamentos que tratam os sintomas. Então, se está com congestão nasal, lavagem nasal, febre, antitérmico, vômito, antiemético e assim vai. Nesse período, né, onde a gente vai ter essa mudança de estação, já que o verão está indo embora ao fim da noite de hoje, perto das 8 horas começa o outono. Existe, o senhor falou agora há pouco da sazonalidade, já que no verão existe uma série de doenças que são ocasionadas devido às altas temperaturas. Neste momento de transição até a chegada do inverno, o quadro reverte, são outros sintomas. Como é que os pais podem ficar atentos e observar melhor o que é que está acontecendo com o seu filho? Então, na verdade, isso é um pouco complicado porque existe o período de incubação dos vírus. O período de incubação é aquele período onde você já está com o vírus, mas existe um tempo onde você vai começar a manifestar as doenças. Então, de vírus para vírus isso pode variar. E a gente, na verdade, indica a prevenção. Primeiro, a imunização, a vacinação. A vacinação é muito importante para prevenir gastrointestinais, respiratórias, lavagem das mãos, sempre que for ao banheiro, comer algum alimento, depois que terminar as refeições e sempre usar um álcool gel. Isso ajuda também a diminuir essa transmissividade. Para quem tem filhos abaixo de 1 ano de vida ou que tem menos de 2 anos, muitas vezes a criança ela não verbaliza, não dá sinais de que algo está acontecendo. Como observar? Às vezes é no pequeno detalhe que a gente descobre que algo de errado pode estar acontecendo. Isso. Uma mãe, um pai, um familiar conhece muito bem o seu filho. Então, uma criança que é ativa, está lá brincando, sorrindo, contactuando, então começa a ficar mais molinha, mais prostrada, diminui as suas atividades habituais, tem a febre também, que é um sinal muito importante de infecção em criança, porque a criança tem um sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo, muito precário ainda. Então, manifesta-se como febre. Nós, às vezes, pegamos as viroses e não temos febre. Criança manifesta.
porque é o alerta, é o alarme de dizer, olha, estou com alguma coisa no meu organismo. Então, esses sintomas de mudar o comportamento, febre, já são sinais que a família pode dizer, meu filho está com alguma coisa. Mensagem aqui da telespectadora Cláudia: minha sobrinha está cheia de bolinhas, deve ser na pele, e tem outra criança na rua também. Claro que é aquilo que a gente comentou aqui antes, viu, Cláudia, que é procurar a ajuda médica. Não passar qualquer tipo de creme, de pomada, porque às vezes a gente tem em casa algum tipo que foi utilizado para alguma outra coisa e aí fica reutilizando o medicamento ou o remédio que está em casa. A orientação é sempre procurar o especialista, no caso aqui é o pediatra, você pode ir no posto de saúde. Se você tem o seu plano de saúde, procura uma emergência em qualquer unidade que atenda o teu plano de saúde, tá certo? Essa é sempre a orientação repassada pela equipe médica, pelo Conselho Regional de Medicina, para a gente evitar a automedicação. A automedicação, inclusive, que pode trazer uma série de riscos à saúde, né, doutor? Exatamente. Quais riscos podem ser esses? Então, é muito boa a pergunta de Cláudia, porque realmente nós temos uma grande variedade de doenças, infecções virais que acometem a pele. E está em alta mesmo, nós estamos com uma incidência muito grande de doenças de mão, pé, boca. É uma síndrome mão, pé, boca, bem clássica, onde há umas vesículazinhas próxima à cavidade oral, nas mãos, às vezes nas nádegas, nos pés, e outras que são as exantemáticas. Isso é muito incidente no nosso meio. A pergunta dela foi sensacional. A gente está bem alta dessas doenças. E as mães se preocupam porque a meningite também dá uma lesão de pele, mas é muito diferente e a gente consegue, no exame físico, detectar. Importante também manter o cartão de vacinação em dia da tua criança, tá? Mais uma pergunta é do Jacinto Ribeiro. Ele pergunta aqui: essas viroses se dão em virtude do tempo muito quente, doutor? Sim, como eu falei no início, existem sim a sazonalidade, esse período muito quente, que começa a vir chuva aí, que a gente tem um clima diferente. A gente não tem quente sem chuva e frio com chuva. A gente começa agora, março, começam as chuvas, e isso sim pode trazer o confinamento das crianças, voltam às aulas, vão para as creches, vão para as escolas. Isso pode aumentar sim o número de doenças. Então, o calor e o frio podem sim trazer doenças diferentes. Tem um questionamento, uma pontuação aqui muito interessante de uma telespectadora, que ela fala o seguinte: o que fazer quando o hospital não atende o meu filho só porque na primeira visita o médico disse que é apenas uma virose? Isso ela está fazendo também uma crítica ao sistema público de saúde. A orientação é tentar pelo menos procurar outra unidade, ou então, minha amiga, faça zoada no posto, porque você ir para uma unidade médica, uma unidade hospitalar, uma unidade básica de saúde, com problema no teu filho e ser colocado para fora ou devolver a tua criança dizendo que ela só tem uma virose, isso não pode acontecer. Tem que cobrar do médico da equipe que está lá de plantão para poder resolver o problema. Dizer que está só com virose e ir para casa, isso não resolve problema de ninguém, não é verdade, doutor? Mas aí é uma outra esfera aqui para a gente poder abordar durante o programa. Ainda falando dessa sazonalidade, ou seja, dos períodos, né? A gente já tem que se preparar, doutor, para a temperatura que vai começar a diminuir? Sim, com certeza. Sempre lavar as mãos bem antes das refeições, a usar o banheiro, a consumir os alimentos. Isso é a grande vantagem da gente prevenir as doenças mais bobinhas, e principalmente no inverno, né? Ó, aqui acredito que já seja algo mais específico, mas eu vou ler aqui a pergunta da telespectadora, a Laís do São Conrado. Ela tem um bebê de 2 meses e que a criança está com dificuldade em defecar. Está fazendo muito esforço a criança. Aí a gente entra numa outra, realmente não está dentro do tema virose, mas a gente tem como analisar direitinho a situação dela e até é uma coisa bem simples, onde não cabe medicação, apenas orientação. Tem mais um questionamento aqui. Inclusive um elogio ao senhor, agradecendo aqui a Sandra de Dores, a ótima explicação, ajudando aí sobre a virose, tá? Cada dia mais crescente. É isso, a gente está aqui para ajudar você de casa a ficar mais atento, mais antenado. Claro que os cuidados em casa, como o doutor reforçou aqui já 2 vezes, a lavagem das mãos. Muitas vezes a contaminação vem
pela boca, porque a mão está suja, né, doutor? E criança, principalmente de 0 a 1 ano, está naquela fase oral do desenvolvimento da personalidade, onde tudo que ela tem é para reconhecer com as mãos. Então, se ela vê um objeto, se ela vê um alimento, ela vai colocar naturalmente na boca. Isso é natural, é do desenvolvimento da personalidade dela. E nesse compartilhar de objetos, dos alimentos, ela pode estar realmente pegando um vírus. Aqui uma pergunta do José de Pedra Branca, lá de Laranjeiras. Como saber se o médico não faz um exame e aí se fala que está sentindo dor e ele só passou um remédio e manda para casa? Então, não sei o nome correto, não sei se é anamnese, se Isso. é aquela consulta onde o médico ele observa os detalhes do corpo e já dá o diagnóstico, não é isso, doutor? Seu José, veja, nós estudamos a prevalência das doenças, a incidência das doenças no nosso meio. Então, nem sempre é necessário um exame complementar, que é o que a gente chama de hemograma, ultrassom, nem sempre é necessário e obrigatório a presença do exame complementar. Na própria anamnese, que é a entrevista com o paciente, e o exame físico, onde a gente vai ali palpar, auscultar, tocar o paciente, a gente já consegue dar uma hipótese diagnóstica. Claro que nem sempre é o diagnóstico, mas a hipótese diagnóstica pode ser dada. Tem inclusive aqui outra mensagem para a gente finalizar, é da Meire, do bairro Mosqueiro. Ela inclusive passou uma foto da criança, que a filha dela está com a pele desse jeito, que ela levou ao médico, aí falou que era um alimento que ela teria ingerido que causou uma reação alérgica, uma infecção. E aí pergunta se isso parece ser realmente o que foi diagnosticado. Claro que o doutor ele não vai fazer aqui uma correção, análise do trabalho de um outro médico, mas se o problema continua, a gente reforça aqui a mensagem para você, telespectadora que passou essa mensagem aqui para a gente. Vou até mostrar a foto, mas aí não cabe o caso aqui ao doutor. Para você voltar ao médico ou procurar um outro especialista para poder ter um diagnóstico, já que você ficou em dúvida. Não é verdade, doutor? É verdade. A foto que ela mostrou parece muito ser uma urticária, que são placas avermelhadas que se espalham no corpo, decorrentes, inclusive, predominantemente de infecções virais. As infecções virais, bacterianas, de uma forma geral, causam essas urticárias. Mas, claro que pode também ser causada por medicamentos, por alimentos, por outros tipos de insumos que causam alergia. Doutor, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, agradeço. Uma ótima quarta-feira. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Aqui, por favor, na câmera 1, lembrem-se sempre, prevenção é saúde, tá?